Agora vamos ao capítulo 2 para responder a questão se na eternidade nos lembraremos dessa vida presente. Capítulo 2 é uma exegese de Isaías, capítulo 65, versículos 16 a 25. Esse texto ele é bem assim, complexo, e ele vai levar a pessoa a um erro de interpretação se o intérprete não lê todo o contexto. Então, eu comento aí no material didático. Para entendermos bem o capítulo 5 de Isaías, e em especial o versículo 17, que é o centro das discussões em torno desse tema, precisamos recorrer ao contexto, seguindo as regras da exegese bíblica. Bom, primeiramente, vamos ler Isaías, capítulo 65, versículo 17, porque esse texto é que ele gera realmente uma dúvida em muitos. Diz o seguinte: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Bom, esse texto aqui parece ser infalível, né? Quem lê esse texto, se isolar esse versículo, ele vai chegar à conclusão, olha, nós não nos lembraremos de jeito nenhum. Bom, nós temos que olhar pelo contexto para observar se esse texto está falando realmente da eternidade, né? Ou se está falando de outro período da história da humanidade. O comentário no material didático prossegue. Esse texto que nós lemos é Isaías 65, 17, né? O capítulo 60, nós vemos como o início desse contexto que esclarece o significado do texto, de Isaías 65, 17. Neste capítulo, que tem como tema Jerusalém é restituída a sua glória, então nós vamos ver, a partir do capítulo 60, essa profecia de Isaías, ela vai falar de um período específico da história de Israel. Então, no capítulo 60, Deus começa a falar de um tempo futuro em que Jerusalém e toda a nação israelita será restaurada espiritualmente. E Deus lhe ordena: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Olha, é o momento de conversão. E a glória de Yahvé vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Uma descrição do evento que nós chamamos de grande tribulação. Mas sobre ti, Israel, Yahvé virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. É fundamental entendermos quando ocorrerá este fato e os fatos dos capítulos seguintes, porque eles são sequenciais até o capítulo 65. Então, desde o capítulo 60 até o capítulo 65, nós veremos que é uma sequência. O versículo 2 deste capítulo 60 nos fornece o tempo destes acontecimentos. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti Yahvé virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Segundo este versículo, as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Esta é uma referência à grande tribulação e à ação do dragão, do anticristo e do falso profeta, que cobrirão a terra de trevas e os povos de escuridão, quando convencerá a destruir Israel, numa batalha que o Apocalipse chama de Armagedon, no fim da grande tribulação. Depois nós vamos estudar esse evento. Agora nós estamos só localizando esse texto de Isaías 65, 17, qual o período que ele está descrevendo. O comentário prossegue: mas estes povos que vêm contra Jerusalém verão sobre ti o Senhor, e a glória se verá sobre ti. A parte 2 do versículo, a parte B do versículo 2. Estes versículos deixam claro que Deus está falando dos momentos finais da grande tribulação, quando Cristo virá para estabelecer o seu reino. Ou seja, não está falando da eternidade, até agora não. Vamos observar mais à frente. O capítulo seguinte. No capítulo 61, Deus continua falando deste reino,
Olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha, então, essa profecia, nós sabemos que Jesus até usou essa profecia, dizendo que ele estava anunciando o ano aceitável do Senhor. Israel não aceitou e matou o Messias. Não aceitou e matou o Messias. Mas chegará o momento em que Israel se encontrará com Jesus. E então este será o ano aceitável do Senhor, ou cumprimento, porque o ano aceitável do Senhor era o dia do perdão de todas as coisas, né? Tanto de pecados, porque havia, claro, também o dia de Yom Kippur, no ano aceitável do Senhor, e todas as dívidas, todos os escravos eram libertos, todas as dívidas eram perdoadas, tudo. Então está falando do perdão de Israel. O comentário diz: esta prisão e este cativeiro a que se refere o profeta são, como podemos ver no Novo Testamento, espirituais. Jesus veio para livrar os judeus do cativeiro que Satanás havia imposto sobre eles, e não o cativeiro que os romanos haviam imposto-lhes. Logo, concluímos que este capítulo está falando da transformação espiritual que ocorrerá com os israelitas no fim da grande tribulação. Ou seja, é uma continuação do capítulo 60, que também está falando da conversão de Israel no fim da grande tribulação. Então, não está falando de eternidade até agora. O capítulo 60 fala do livramento da destruição física. O capítulo 61 fala do livramento da destruição espiritual. E Deus prossegue falando desta transformação no capítulo 62. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. O capítulo 63, do versículo 1 até o versículo 6, fala novamente dos povos que marcham contra Jerusalém. Ou seja, porque a batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação, a descrição bíblica é que todas as nações estarão aliadas ao anticristo para destruir Israel. A partir do versículo 7, começa a falar das orações de Israel, que é a sua conversão no fim da grande tribulação. Ou seja, o exército do anticristo está cercando Jerusalém. E Israel está se convertendo porque eles começam a buscar a Deus, começam a pedir perdão dos seus pecados. Nesse momento nós sabemos que eles chegarão à conclusão que Jesus é o Messias, eles têm que recorrer a Jesus. O comentário prossegue. Esta oração prossegue no capítulo 64. E no capítulo 65 diz: Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Olha, nós pegamos do capítulo 60 até o capítulo 65 e não achamos nada falando de eternidade. Está falando do momento da conversão de Israel, quando Israel encontra Jesus Cristo como Messias. O comentário do material didático prossegue. Por que é necessário entender esse contexto? O versículo 17 do capítulo 35 tem sido usado para ensinar que na eternidade, ou seja, após estarmos em corpos incorruptíveis, não nos recordaremos mais das coisas que fizemos neste mundo. Na verdade, eles ensinam que não nos lembraremos de nada. Não vamos lembrar de nada que aconteceu, nem dos nossos erros, nem dos nossos acertos. No contexto, percebemos que Deus está falando do fim da grande tribulação e início do milênio. Está falando do que ele fará pelo povo de Israel e pela cidade de Jerusalém. Então, aqui não é eternidade. O comentário prossegue.
Se o capítulo 65 é sequencial aos capítulos anteriores, não há por que aplicar o versículo 17 à eternidade. Ele se refere ao fim da grande tribulação e início do milênio. E se refere a uma transformação especial que ocorrerá com Israel, de maneira que eles nem se lembrarão dos erros que cometerão e que estão descritos no início do capítulo 65. Então, todos os erros passados ou os erros que eles ainda cometerão, todos eles serão esquecidos. Deus inicia esse capítulo 65 dizendo: estendi a mão todo dia a um povo rebelde, ou seja, ele está falando desse período que Israel está desviado da presença dele. Mas agora Israel começou a orar, vimos o capítulo 63 e 64. E no capítulo 65 Deus está dizendo como eles viviam naquele período que eles estavam de maneira errada. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Ou seja, Deus está descrevendo o estado espiritual de um povo desviado, Israel desviado. O comentário diz: alguns poderiam até querer aplicar este versículo ao fim do milênio. Porém, durante o milênio, Israel estará num estado de conversão total a Deus, como ainda será visto mais adiante, numa comparação deste texto com as 70 semanas de Daniel. Então, esse texto aqui, ele é passado e presente hoje para Israel, mas na profecia ele é passado, tá ok? Sei que Israel, claro, ainda não se converteu a Jesus, ainda está pecando. Hoje o espiritismo é muito comum em Israel, aquele espiritismo chamado Cabala, Mas, vamos dizer, aqui a profecia está descrevendo a conversão de Israel, que é o fim do milênio, o fim da grande tribulação. Todos concordam com isso. O comentário prossegue. A partir do versículo 16 de Isaías 65, Deus começa a falar da transformação da nação israelita. Então eles já estão começando a clamar a Deus, já estão orando a Deus, e agora, nesse estado, se eles começam a clamar a Deus, eles começam a se arrepender dos seus pecados. Quando chega no versículo 16, Deus diz: porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Ou seja, Deus não vê mais. Ou seja, Deus esqueceu tudo que Israel fez, porque Deus perdoou, perdão perfeito. É claro que Deus lembra, não é esquecimento, perda de memória. Não. Deus lembra de tudo, mas ele te trata como se você não tivesse feito nada daquilo. O comentário explica. Este versículo fala claramente que Deus vai esquecer-se, entre aspas, de tudo que Israel fez de errado e que ele mesmo descreveu no início deste capítulo. Será que Deus vai perder a memória ou será que ele vai perdoá-los de maneira tal que será como se ele nem soubesse de todos os males que eles cometeram, ou se ele tivesse esquecido? Na verdade, Deus não vai perder a memória. Ele perdoa com perdão perfeito. Por isso o texto ensina que ele não agirá mais para com eles segundo o que mereciam por terem cometido estes erros. Deus esquecerá. Bom, lemos o versículo 16, é bom que ele falou de um tipo de esquecimento, o esquecimento de Deus. Deus esquece dos pecados de Israel. No versículo 17, nós então tivemos um entendimento do versículo 17. O esquecer de Israel é como o esquecer de Deus. A pessoa que aceita Jesus, quando ela olha para trás, parece que não foi ela que fez aquelas coisas. Saulo de Tarso se converteu a Jesus e vai se chamar Paulo. Paulo, quando ele olhava para trás, era como se outra pessoa tivesse feito aquilo, apedrejar os cristãos, defender a morte dos cristãos.
Então ele tinha um sentimento totalmente novo. É como se ele tivesse esquecido. O versículo 17 diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, Deus está falando do final da grande tribulação e início do milênio. O que significa esses céus novos e nova terra? Nós vamos continuar lendo os versículos seguintes, eles vão nos ajudar a responder. Mas essa mudança aqui no céu e na terra é uma mudança que Deus faz durante a grande tribulação e início do milênio. Por quê? Hoje nós sabemos que Satanás ele está nas regiões celestiais. Toda essa região celestial ela será purificada, porque Deus expulsará Satanás e seus demônios dessa região e serão presos, tá ok? Então, essa mudança no céu e na terra ocorre no início do milênio. Por quê? A terra ela vai começar a gerar um fruto melhor. O homem, durante o milênio, a Bíblia diz que a sua vida será estendida. O homem de 100 anos, ele vai ter a saúde de um adolescente, como ocorria antes do dilúvio. E Israel estará convertido. Então Israel olhará para a sua vida passada, né? E é como se ele tivesse esquecido, assim como Deus esqueceu. Ou seja, parece que foi feito por outra pessoa. O comentário prossegue. No versículo 16, Deus falou que se esqueceria de tudo que Israel havia feito. Agora Deus diz que Israel também se esquecerá. O versículo 16 já bastaria para concluirmos que, na verdade, Israel não se esquecerá, no sentido de perder a memória, assim como Deus não se esquecerá. Na verdade, o versículo 16 estabelece luz sobre o 17. E assim como Deus perdoou Israel e agiu como se eles não tivessem cometido aqueles erros, Israel também agirá como se nunca tivesse cometido aqueles erros. Ou seja, eles olharão para trás e não entenderão como aconteceu, como eles cometeram aqueles males, aquelas atitudes não farão mais parte deles, né? Vão lembrar como que nós podemos rejeitar o Messias, todas as profecias se cumprindo, todas as simbologias, né, do Cordeiro Pascal, tudo se cumpriu na vida de Jesus. Então eles vão olhar para trás e parece que foram outras pessoas. E além disso, né, adorar outros deuses, abandonar o Deus verdadeiro e adorar outros deuses. O comentário prossegue. Eles nascerão de novo. E assim como o cristão hoje, que olha para as suas obras antes de nascer de novo e não entende como aconteceu, como cometeu aqueles males, aquelas atitudes parecem que foram feitas por outra pessoa. Ou seja, o cristão se esqueceu, entre aspas, das suas obras. Este é o esquecer-se que nós acreditamos que ocorrerá com Israel no início do milênio. O autor aos Hebreus trata desse mesmo esquecer. Hebreus 8:12 está escrito: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Né? Será que Deus vai perder a memória, esquecer? Não, se você fez alguma coisa, eu nem lembro mais. Não, o que está dizendo é que Deus perdoa com perdão perfeito. Deus saberá sempre tudo o que aconteceu no passado, mas Ele não nos trata segundo as nossas limitações. O comentário prossegue. É importante observar que o versículo não se refere, como querem alguns, à eternidade. Versículo de Isaías 65:17. Essa conclusão já deixa sem pernas o ensino deles, de que na eternidade não nos lembraremos dessa vida presente. Deus não se referia à eternidade, e sim ao milênio, quando Israel ainda estará vivendo em corpos físicos, como vivemos hoje. E além disso, tem o esquecer-se de Deus no versículo 16, que para nós basta. Mas os versículos seguintes não devem ser desprezados. Veja, nós lemos o versículo 16, 17, agora presta atenção no versículo 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo.
e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, preste atenção, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O texto fala de pessoas envelhecendo, o texto fala, né, de pessoas morrendo com 100 anos. Né? Ele teve a sua vida estendida, mas morre. Durante o milênio ocorre morte. E fala também de pecador. Se esse texto de Isaías falasse da eternidade, significa que na eternidade haveria pecador, ou seja, acabaram com o nosso paraíso, acabaram com a vida eterna incorruptível. E a Bíblia estaria em contradição, porque claramente a Bíblia diz que todos na Nova Jerusalém serão incorruptíveis. Então esse texto que diz que existe pecador lá não pode estar falando da eternidade. Tem que estar falando do milênio. As nações estarão vivendo aqui, e Israel também, em corpos corruptíveis. Inclusive, Apocalipse capítulo 20 diz que no fim do milênio, as nações aceitam uma proposta de Satanás para fazer uma nova guerra a Israel. Então, esse texto não está tratando da eternidade. O comentário prossegue. O versículo 20 nos diz que neste período haverá velho que não cumpre os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Velho cumprir os seus dias significa morte tranquila. Jovem com 100 anos significa que a vida física será prolongada e que o homem de 100 anos terá a saúde de um jovem. Pensou, o homem com 18 anos hoje representam a mesma saúde dele hoje, é a saúde de um homem de 100 anos durante o milênio. E por fim diz que haverá pecador nesse período sendo amaldiçoado. Se a interpretação deles fosse verdadeira, teriam também que ensinar que na eternidade haverá morte, apesar da Bíblia ensinar que o nosso corpo será imortal. E também teriam que ensinar que na eternidade, na Nova Jerusalém, haveriam pecadores, como diz o texto. Isso tornaria o nosso paraíso tão aguardado um inferno. Um erro de interpretação causado pelo desprezo do contexto, e alguns intérpretes acabam com o paraíso que Deus nos preparou. Bom, prosseguindo no texto de Isaías, nós teremos ainda mais evidências. Versículo 21. E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Claramente, o texto não fala de eternidade. O texto fala de uma vida aqui na terra. E durante o milênio, Israel e as nações estarão vivendo em corpos físicos. A igreja, que já foi arrebatada, está vivendo em corpos espirituais, incorruptíveis, imortais. Mas eles estão vivendo em corpos físicos. Então justifica a velhice, ok? Justifica o pecador, porque eles ainda não são incorruptíveis. O comentário prossegue. Neste versículo 22, Deus fala novamente em velhice e tempo limitado de vida. Isso não é eternidade. Prosseguindo agora o versículo 23 do capítulo 65 de Isaías. Não trabalharão debalde, nem terão filhos. Olha, nesse período haverá nascimento. Isso não é eternidade, né? Nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos de Yahvé, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Olha, neste período que Isaías está profetizando, haverá lobo e haverá cordeiro, haverá animais. Então eles teriam que defender que na Nova Jerusalém haverá ainda animais, haverá lobo e haverá cordeiro. Não vão se matar, mas haverá lobo. Né? Essa aqui é uma descrição do milênio, em que os homens estarão vivendo aqui na terra. Essa é uma interpretação que se confunde com os testemunhos de Jeová. Talvez as pessoas estão indo aí pelo caminho dos testemunhos de Jeová,
que descreve a eternidade vivendo nessa terra. Só 144 mil iria para o céu, os outros ficariam aqui nessa terra convivendo com o leão, com o lobo. Então, olha, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahvé. Claramente não está falando de eternidade o texto. Então, o texto, o versículo 17, foi tirado do contexto, abandonaram totalmente o contexto. No versículo 23, Deus fala dos filhos que serão gerados neste período. Isso não é eternidade, pois sabemos que na eternidade seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento, como está em Mateus 22:30. Logo não geram filhos. E no versículo 25 temos o argumento final. A mesma descrição que Isaías faz por diversas vezes do reino do Messias, ele faz agora, falando da paz entre os animais. Para evidenciar ainda mais o texto, vamos fazer uma interrogação que talvez os leitores estejam fazendo. Será possível uma transformação tão grande em Israel, de maneira que eles olhem para o passado e eles, entre aspas, esqueceram, ou seja, parece que foi feito por outra pessoa? Eu respondo, é claro que sim. Parece impossível ocorrer uma transformação tão grande em nós, mas ela aconteceu. E esta transformação tem dois paralelos bíblicos que definem a questão. Um é a visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37, onde ali Israel renasce e os ossos são descritos como sequíssimos, eles voltam à vida. O outro paralelo está na última das 70 semanas de Daniel. Estas semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém. É o que diz Daniel 9:24. Olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. As 70 semanas têm 6 propósitos que se cumprirão em Israel. Estes propósitos estão descritos em Daniel 9:24. Então veja, esses propósitos aqui, eles explicam também Isaías 65:17, esse esquecer de Israel. Olha, extinguir a transgressão, tudo ligado a Israel, extinguir a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, quando nós falamos de extinguir a transgressão e dar fim aos pecados de Israel, a profecia diz que após essa conversão de Israel, eles não se desviarão mais. Então, essa transformação é o esquecer de Isaías 65:17. O comentário prossegue. Destes 6 propósitos que se cumprirão no fim da grande tribulação, início do milênio, queremos lançar mão dos 2 primeiros e fazer a seguinte pergunta: a transgressão será extinguida da terra e será dado fim aos pecados de todos os homens? A resposta é não. As 70 semanas, ou seja, os últimos 7 anos, são exatamente a grande tribulação. Portanto, o anjo está descrevendo a Daniel a mesma transformação descrita a Isaías. A Daniel foi dito que a transgressão será extinguida e será dado fim aos pecados dos israelitas. A Isaías foi dito que eles não se lembrarão. Essa descrição da transformação dada a Daniel explica muito bem. Os israelitas ainda estarão em corpos corruptíveis durante o milênio, mas passarão por uma transformação tão grande que nunca mais se desviarão. Esses propósitos não se cumprem nos outros povos, que, como pode ser visto no Apocalipse, se rebelam contra Deus no fim do milênio, ou seja, no fim do reino justo, eles se rebelam contra Deus. Em Isaías 65:17 é a referência usada por todos que defendem esse ponto de vista. Entender que o texto não tem a mensagem que eles desejam é muito importante. Mas, além disso, ainda daremos evidências de que nos lembraremos, ou seja, veremos ainda outros motivos para nós entendermos que sim, o cristão na eternidade vai se lembrar
dessa vida presente.